eternidade, esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu criar um mundo e elaborar esse plano, onde Ele tivesse um povo para si, que lhe desse glória para todo sempre, um mundo onde o pecado fosse conquistado de vez e resolvida a questão do arbítrio moral de suas criaturas. Ele fez isso na eternidade. Segundo, se Ele não nos tivesse revelado isso, nenhum de nós conceberia um plano como esse, nenhum de nós reconheceria a sua ação na história, nenhum homem seria capaz de imaginar partes desse plano e a maneira como ele foi implementado, o que é uma das evidências claras da origem divina do Evangelho. Homem algum poderia ter concebido isso. Terceira coisa, esse Deus bondosamente nos revelou esse plano, e essa revelação nos foi dada pelos profetas e pelos apóstolos, que foram levantados por Deus para escrever a Escritura. E nesse livro, inspirado por Deus, Ele registrou esse plano, Ele revelou o seu propósito, Ele manifestou o seu beneplácito de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. É na Bíblia que nós conhecemos o mistério da sua vontade, é nas Escrituras que nós conhecemos as partes desse plano, é no Espírito Santo que nós percebemos os seus métodos, os seus caminhos, os seus desígnios. Mas ainda assim, ainda que esse Deus nos tenha revelado na Escritura esse plano tão grandioso, muita coisa permanece misteriosa e insondável. Muita coisa permanece inescrutável. Lembremos que como eu disse, que quem escreveu estas palavras foi exatamente um dos homens que mais conheceu a respeito de Deus da nossa raça, que foi o apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que viu Cristo ressurreto, não só uma vez, mas muitas, que recebeu revelações diretas de Deus. É esse homem que, depois de expor o plano da redenção, como Deus lhe mostrou, ele se curva admirado e prorrompe em louvor e adoração, dizendo: oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! E aqui, então, eu termino dizendo: é exatamente a meditação nesse Evangelho que deve levar o crente a sentir alguma coisa. É meditar nesse plano, na grandeza de Deus, na sua sabedoria, nos seus mistérios, que faz com que as paixões mais profundas despertem do nosso coração. É aqui que você pode gritar aleluia. Não tem nada na igreja presbiteriana contra crente gritar aleluia. A gente só quer que você grite na hora certa. Como é que o crente se emociona? Qual a verdadeira origem das genuínas emoções religiosas? Não é a indução psicológica feitas por animadores de culto, induzindo o povo a um êxtase emocional através da música ou de qualquer outras coisas. Não, é fácil fazer isso em qualquer lugar. Mas as verdadeiras emoções religiosas são aquelas despertadas pela contemplação desse mistério, da profundidade do conhecimento de Deus, da sua grandeza e da sua majestade. Se isso não colocar você de joelhos, se isso não humilhar você, não encher os seus olhos de lágrimas e fazer com que a alegria embandeire o seu coração, alguma coisa está errada. Você talvez nunca compreendeu o Evangelho. Se ele não produz isso em você, essa admiração que Paulo está sentindo aqui. Porque é isso que tem que mover o nosso coração, é isso que nos anima no meio do sofrimento, é isso que faz com que nós consigamos passar pela tribulação, pela dor, pela doença, pela oposição, porque é isso que alegra e enche de gozo o nosso coração, porque nós podemos dizer que conhecemos esse Deus, é esse Evangelho que nos motiva a mudar de vida. É impossível alguém compreender o Evangelho, como Paulo explicou aqui, e não ter a sua vida mudada, e continuar como era, se sentir indiferente para com essas coisas, como se fosse apenas uma coisa de final de semana. Nós estamos falando de coisa aqui que mexe com o mais íntimo do ser humano,
É impossível ficar indiferente diante desse evangelho. Ou você vai odiá-lo profundamente, ou você vai amá-lo com todas as veras da sua alma e vai dedicar-se inteiramente a viver para Cristo Jesus, que é o centro desse plano. E é isso que deveria levar o cristão a calar a boca, porque tem muito cristão que fala do que não sabe, critica Deus. Esse negócio de predestinação, esse negócio de eleição, Deus é injusto. O que é que você sabe? Você foi conselheiro de Deus? Você conhece a mente do Senhor? Por que você fala de coisa que você não sabe? O que você devia dizer, no máximo, era curvado diante de Deus e dizer: Deus, eu não entendo. Há coisas que eu não entendo, coisas que eu não percebo. Em vez de levantar-se com arrogância e prepotência para julgar os caminhos de Deus e o plano da salvação de Deus, você deveria estar de joelho diante dele, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque os teus caminhos são insondáveis, a tua providência, ela é inescrutável, eu não conheço os teus caminhos, os teus planos são mais altos do que os meus. Quem sou eu para criticar, ou para questionar a tua justiça e a tua verdade? Me ensina, dá-me um coração humilde para que eu possa entender. Como eu disse para vocês, o que me atrai em Deus não é porque eu compreendo os caminhos de Deus, não é porque eu posso dimensioná-lo, não é porque eu posso colocá-lo dentro das minhas caixinhas da teologia sistemática. Não, mas é exatamente pelo contrário. O ser dele me fascina, a sua profundidade, a sua imensidão, a sua majestade. Eu adoro e louvo e o sirvo, mesmo não o compreendendo plenamente, embora ele tenha me dado a graça de compreender o que é revelado nas Escrituras, e a você também. E a você também. Eu pergunto, qual a sua reação nessa noite diante do grandioso plano de Deus? Como é que você se sente com relação ao Evangelho? Qual o impacto que o Evangelho produz na sua vida? Você conhece alguma coisa disso que Paulo está dizendo aqui? Essa admiração, esse espanto, quase que esse êxtase diante da maravilha que é o plano de Deus. Que Deus lhe dê nessa noite um coração aberto, que Deus nessa noite possa inundar o seu coração com a glória dEle, que você possa perceber a majestade desse plano maravilhoso, a graça de Deus na salvação que Ele nos oferece em Jesus Cristo.